Bom dia, boa noite a todos. Considerando que nós estamos nas vésperas já do início da segunda semana de prova, nada mais recomendável do que na aula de hoje nós dedicarmos algumas palavras acerca da avaliação que está por vir. Primeiramente, uma coisa que é importante é nós comentarmos acerca do formato da avaliação. Por mais que ela repita aquilo que nós já tivemos no primeiro bimestre, é interessante nós comentarmos algumas situações. Primeiramente, o conteúdo que será demandado de vocês nesta avaliação que se inicia nos próximos dias. O conteúdo desta avaliação teórica do segundo bimestre será aquele trabalhado nas nossas aulas de 20 de abril a 23 de junho. Então, todos vocês podem, ao acessar as nossas pastas de conteúdo no AVA, e aí a data já lá consta e pode auxiliar, verificar qual conteúdo nós devemos nos atentar. Ressalto que pode haver alguma diferença de conteúdo de turma para turma, porque algumas turmas têm as suas aulas nas segundas-feiras, outras turmas às sextas-feiras. Então, eu peço que, para verificar o conteúdo que pode ser cobrado, que vocês vejam essa relação de aulas que nós temos dentro do AVA. A semana de provas será esse período de uma semana de 24 a 30 de junho, e aí até pelo comunicado que foi publicado pela coordenação, o formato da semana será o mesmo, tá? E no que diz respeito à avaliação teórica de direito internacional privado, nós podemos dizer o mesmo, tá? Não haverá uma modificação estrutural na avaliação. Ela continua sendo dissertativa, e aí eu peço que mais uma vez vocês prestem atenção naqueles limites mínimos e máximos de caracteres. Tá? Isso vai ser mais uma vez levado em conta na correção. E dentro desta prova dissertativa, vocês poderão escolher em duas questões dentro das disponíveis para que vocês respondam e possam auferir os 4 pontos relativos a cada uma dessas questões que vocês selecionaram. Tá? Então, a prova, mais uma vez, nesse segundo bimestre, a avaliação teórica corresponderá a uma, dentro da totalidade da nota, ao equivalente a 8 pontos. Assim como foi oportunizada a situação de você realizar as provas, as avaliações teóricas em grupo, nós teremos a mesma possibilidade mantida para o segundo bimestre. Então, vocês poderão resolver as provas individualmente, em duplas ou em trios. Muitos de vocês também já me questionaram acerca da avaliação parcial e até mesmo eu já havia antecipado para os representantes de turma que a avaliação parcial será disponibilizada para vocês no sistema logo após ao encerramento da semana de provas. Tá? A avaliação parcial, que terá uma pontuação de 2 pontos e vai complementar, fechar a nota do terceiro bimestre, será uma preocupação de vocês, na verdade, a partir do dia 30. Então, a ideia é que na próxima semana nós venhamos a dedicar toda a nossa atenção para a resolução da avaliação teórica e superar dessa etapa, que nós possamos nos concentrar nesta avaliação parcial, até para que nós tenhamos a conclusão de todas as notas, o lançamento de todas as notas nos prazos institucionais estipulados. Eu vou fazer agora alguns breves comentários acerca do conteúdo que poderá ser cobrado nessa avaliação a partir do dia 24, mas, mais uma vez, faço a ressalva
de que este conteúdo pode variar entre as turmas, tá? Em virtude de nós estarmos adstritos não exatamente a um conteúdo específico, mas a um conteúdo trabalhado em cada turma, no intervalo de 20 de abril a 23 de junho. O primeiro ponto que está presente no segundo bimestre é ou são as fontes do direito internacional privado. E aí, como eu assinalo na tela, essa é uma matéria de transição do primeiro para o segundo bimestre. Tá? Especialmente nesse período de pandemia, de distanciamento social, é muito difícil você segmentar exatamente qual matéria desse ou daquele bimestre, mesmo porque nós tivemos um adiamento do período que originalmente correspondia às provas do primeiro bimestre. Então, fontes do direito internacional privado acaba sendo aquela zona de transição e acaba sendo uma matéria cobrada nos dois bimestres. E aqui o foco não se dá exclusivamente por nós termos, a partir daquela data inicial do segundo bimestre, essa matéria ainda trabalhada. A importância das fontes para a matéria do segundo bimestre, por mais que elas tivessem, se fosse o caso, sido vencidas no primeiro bimestre, mesmo assim teríamos que dedicar alguma atenção para elas, simplesmente pelo fato de que no estudo das normas do direito internacional privado, que nós veremos mais alguns minutos adiante, há uma retomada, há uma revisita a esse conteúdo. Tá? Então, aqui é uma primeira matéria dentro do primeiro e do segundo bimestre. Além de ter esse caráter de ser uma matéria de transição, eu peço especial atenção para vocês àquelas matérias ou aquelas fontes que nós trabalhamos na parte final das nossas aulas e que estão precisamente alocadas já no segundo bimestre, que são os usos e costumes, os tratados e convenções internacionais e direito comparado. Tá? Não que nós venhamos a cobrar novamente o mesmo conteúdo, eu diria que isso não ocorrerá. Mas se tem uma coisa que a matéria trabalhada no segundo bimestre ela apresenta, é justamente uma possibilidade de diálogo, de comunicação com outros pontos da matéria. Tá? Então, nada impede que, por exemplo, esse conteúdo de fontes do direito internacional privado seja comprado, vinculado a algum tópico, algum aspecto que concerne as normas do direito internacional privado. Então, há essa situação e que eu peço a atenção de vocês. Logo na sequência, nós estudamos a história do direito internacional privado, e aí convém aqui recapitular os seus principais aspectos. Um dos pontos que eu já comentei no início da nossa abordagem é que um aspecto é a história do direito internacional privado propriamente dita. Outra situação são os elementos, os conteúdos, tá? Que hoje integram o direito internacional privado com relação ao seu primeiro momento de relevância ou de presença no direito ou na sociedade. Então, dentro dessa distinção, é que nós temos que prestar atenção às chamadas leis prévias. Tá? Então, nós vimos na antiguidade a importância do estrangeiro, e a figura do estrangeiro, ela dialoga com a nossa realidade. Tá? Então, nos últimos 5 anos, e aí comentamos em aula, a figura do estrangeiro volta a ser discutida dentro do direito brasileiro. Tá? Então, até mesmo esse é um aspecto que pode ser trabalhado em sede de avaliação. Nós também comentamos acerca do direito romano, e por mais que tenha uma relevância inquestionável
para a formação do nosso pensamento jurídico, a sua contribuição para a nossa disciplina é para lá de discutível. Tá? Nós já comentamos acerca das diferenças que nós temos do direito romano na lógica, no funcionamento, para aquilo que há de mais essencial no direito internacional privado. E também nós vimos, nesse período, se formar, período de manifestações prévias, racionalidades lógicas jurídicas que foram muito úteis na sequência para o desenvolvimento de um raciocínio de direito internacional privado. E isso nós vimos tanto num período de invasões bárbaras, e aí com o princípio da personalidade das leis, como também nós vimos dentro de um período feudal. E aí nós tivemos aquela primeira percepção territorial do direito, o princípio da territorialidade das leis. Tanto um quanto o outro, nós retomamos na sequência. E tudo isso nos leva a um momento que, aí sim, chegamos no direito internacional privado propriamente dito. E aí nós temos as chamadas teorias estatutárias. E aí não apenas entendê-las como um marco inicial de uma teoria, de uma lógica, de uma racionalidade de direito internacional privado, mas também o porquê, as razões da sua formação. Conforme nós vimos, quando eu falo em teorias estatutárias, eu tenho alguns momentos para serem trabalhados. E o primeiro momento corresponde à chamada Escola Estatutária Italiana, que nós fizemos em aula a ponderação acerca do seu período de predominância. Não é algo exatamente exato ou preciso, com termo inicial, termo final, mas foi uma escola que teve o seu apogeu, teve o seu predomínio por volta de um século X, século XI, com o seu ápice no século XIV, alcançando o século XV. Nós vimos também que há uma inquestionável razão de ordem histórica e político-econômica para que essas primeiras teorias fossem aqui produzidas. E aí, o mais importante são as suas realizações. Aquilo que nós trabalhamos em aula, em hipótese nenhuma, tem uma conotação de simplesmente notícia histórica. Não. Todos aqueles aspectos que nós comentamos dentro das realizações da Escola Estatutária Italiana, até hoje perduram. Né? E não apenas até hoje perduram, como nós vimos e constatamos, foram logo na sequência aproveitados pelas outras escolas que vieram logo a seguir. Então é importante no domínio, no conhecimento desses pontos, conseguir interligá-los com esses aspectos futuros, tá? Porque só apenas dessa maneira que nós chegamos nesta ideia de qual é a sua importância para os dias atuais. Qual é o legado do trabalho desses historiadores, desses jurisconsultos para a formação do direito internacional privado. Então, veja que inúmeras situações foram trabalhadas e que elas devem ser dominadas ou conhecidas de tal forma que um paralelo, que um correspondente possa ser feito para os dias atuais. Nós vimos também a escola estatutária francesa, que da mesma forma que a escola estatutária italiana tem uma razão para o seu surgimento no século XV, século XVI, tá? E a figura do Estado é chave para esse protagonismo da escola estatutária francesa. É importante também que vocês conheçam
aí distinguam muito bem as duas teorias, as duas linhas de raciocínio que marcam essa escola, que são a teoria da autonomia da vontade e a teoria particularista. E aqui nessa oportunidade eu ressalto que aqui não há necessariamente uma rivalidade entre elas. Tá? Teorias que buscam desenvolver suas lógicas em perspectivas distintas e essas, eventualmente, são contraditórias entre si. Não. A teoria da autonomia da vontade explora um tipo de racionalidade, um tipo de fenômeno jurídico. A teoria particularista explora ou envereda por um outro caminho. Tá? Então, é importante ter esse domínio do conteúdo dessas teorias, por que elas foram importantes para a época e, principalmente, qual contribuição elas deixam para os dias atuais. Então, veja que a autonomia da vontade não é apenas um tema histórico para o direito civil, tá? Mas é também para o direito internacional privado. Em aula, nós comentamos até mesmo dentro do direito internacional privado brasileiro como isso é algo rico em discussões, em debates. E da mesma forma, a teoria particularista, que faz um resgate daquela categorização de direitos, que até hoje existe, e, mesmo assim, avança no sentido de aproximar o territorialismo do direito internacional privado. Então, veja que o conteúdo e o legado deixado por essas teorias são, inegavelmente, extremamente relevantes. E nós trabalhamos também a chamada escola estatutária holandesa, que, da mesma forma que as duas que nós trabalhamos anteriormente, tem as suas razões históricas, encontra-se fortemente arraigada no contexto holandês da época. É uma escola que também olha para o passado e direciona para o futuro. Então, nós vimos que toda a produção dos teóricos estatutários holandeses tem como um ponto de partida a teoria particularista, o territorialismo francês, mas que nesse enrijecimento do territorialismo acaba trazendo uma contribuição inestimável para a formação de todo o pensamento jurídico dentro da modernidade. Tá? Nós vimos como a figura do estrangeiro foi o estopim para esta evolução, uma equiparação entre nacional e estrangeiro. Então, veja que há certos conteúdos, e aqui a figura do estrangeiro é o que vem ao caso, que em inúmeros pontos da nossa abordagem no segundo bimestre ela retorna. Então, isto significa que esse é um ponto que pode ser trabalhado dentro desta vinculação de diversos conteúdos. E o último aspecto que nós trabalhamos dentro deste segundo bimestre diz respeito às normas do direito internacional privado. Até por aquilo que nós comentamos na nossa última aula, aqui nós adotamos uma abordagem eminentemente mais prática e com atenção essencialmente voltada para um direito internacional privado positivado. E aí, quando eu falo de normas da nossa disciplina, eu falo dos três grandes critérios disponíveis para nós classificarmos essas normas. O primeiro deles diz respeito à fonte, e aí há aquele ponto de comunicação com a matéria de fontes que nós vimos no primeiro bimestre. Então, por mais que ela estivesse completamente alocada no primeiro bimestre, a questão do estudo das normas acabaria por fazer essa
revisita esse conteúdo. Tá? Então, aqui trabalhando numa perspectiva de origem das normas, tá? Quando ela tem uma origem legislativa, doutrinária ou jurisprudencial. E, por mais que, se eventualmente ficou esse entendimento, cabe aqui esclarecer. Não é que apenas são essas as três fontes possíveis para uma norma. Não. Essas são as três principais. Aqui nós temos a tríade das grandes fontes. Tá? Então, a principal estrutura ou a maior parte da nossa racionalidade jurídica acaba sendo formada pela conjunção de legislação, doutrina e jurisprudência. Tá? Então, essa é a razão pela qual nós ficamos adstritos a essas três grandes fontes produtoras de normas. Ainda, nós vimos a questão da natureza das normas, e aí nós temos as formais, as normas materiais, as normas qualificadoras, cada uma com as suas peculiaridades. Das três categorias, é importante que nós conheçamos não apenas o seu conceito, mas é interessante que nós venhamos a olhar para os exemplos que nós trabalhamos em aula e entender de maneira muito precisa a sua estruturação. Por quê? Aquela lógica que nós comentamos, e aí vale para as três normas aqui possíveis no tocante à natureza, se repete em outros sistemas jurídicos e se repete em outras oportunidades no próprio direito brasileiro. Então, quando eu falo de norma formal, eu preciso entender o que é uma regra de conflito, qual a importância do seu objeto de conexão, qual a importância do seu elemento de conexão. E até mesmo ao dominar esse conhecimento, transpor para outros exemplos que nós encontramos dentro da própria legislação brasileira, como também de normas em um direito estrangeiro. E a mesma lógica, o mesmo cuidado se aplica às normas materiais ou às normas qualificadoras. Quando eu falo da estrutura das normas, eu mais uma vez aqui reitero que, neste terceiro critério, nós temos uma classificação exclusiva para as regras de conflito. Então, era como se nós tivéssemos naquela tela, ou nessa tela que nós vemos agora, uma indicação na linha da natureza formal e aí já puxando para a estrutura. Tá? Então, a classificação de estrutura se apresenta como uma subclassificação das normas formais. E aí nós vimos as normas unilaterais, bilaterais e justapostas. E aqui, mais uma vez, é interessante nós vermos como se apresenta um objeto e o elemento de conexão. Tá? Porque objeto e elemento de conexão se apresentam nesses três tipos de regras de conflito. Tá? Então, um dos erros que não é tão incomum assim é, por exemplo, pensarmos que normas unilaterais ou incompletas são aquelas normas que não apresentam eventualmente o objeto ou o elemento de conexão. E nós vimos na nossa aula que não é exatamente esta a incompletude que nós buscamos. Esta norma, ou regra de conflito incompleta, vai apresentar objeto ou elemento de conexão. O que ela não vai apresentar e que lhe rende essa designação é um alcance, uma amplitude de toda a internacionalidade da relação. Tá? Então, é importante que nós nos atenhamos a estes pequenos detalhes para que nós possamos desenvolver com propriedade as nossas respostas dentro desta segunda avaliação. Então, eu gostaria de, nessa oportunidade, mais uma vez, me colocar à disposição nesses últimos dias, nessas últimas horas, até o início da semana de avaliações,
Para qualquer dúvida que você tenha acerca das nossas aulas, acerca da matéria, das leituras que vocês vêm fazendo, ou até mesmo desses tópicos que eu comentei nesta revisão, entrem em contato pelo meu e-mail institucional e desejo todos vocês, não apenas uma boa prova de direito internacional privado, mas uma boa semana de provas. Muito obrigado, espero revê-los em uma próxima oportunidade.